Mais de 80% do oceano ainda permanece inexplorado, e momentos como estes mostram o que pode estar escondido lá no fundo. De criaturas chocantes a capturas bizarras, prepare-se para conhecer os seres marinhos mais inacreditáveis já registrados. Número 1. Criatura misteriosa em Clearwater Beach. Em Clearwater Beach, na Flórida, uma cena completamente inesperada deixou todos em choque quando uma criatura gigantesca e extremamente estranha apareceu na areia, como se tivesse sido trazida pelas ondas. À primeira vista, muitos pensaram que se tratava apenas de uma água-viva comum por causa do formato do seu corpo. No entanto, bastou olhar com mais atenção para perceber que havia algo muito errado. Seus tentáculos eram visivelmente mais grossos do que o normal, e o detalhe mais assustador era que a criatura continuava emitindo um brilho intenso, mesmo estando fora da água, algo que simplesmente não acontece com águas-vivas comuns. Curiosos se aproximaram rapidamente, tirando fotos e gravando vídeos, tentando entender o que estavam vendo, mas ninguém conseguia identificar aquela forma de vida marinha. Mais tarde, quando um dos presentes publicou o vídeo na internet, ele mencionou que um pescador levou a criatura embora e, segundo rumores, a vendeu para biólogos marinhos por uma quantia extremamente alta. Número 2. Criatura não identificada nas rochas. Um vídeo que circulou amplamente na internet mostra uma criatura completamente desconhecida parada sobre rochas em uma praia. Seu corpo chamava a atenção imediatamente por causa da pele azul brilhante, que parecia quase artificial. Seus membros tinham formatos extremamente incomuns, não lembrando nem pernas humanas nem cauda de peixe, o que tornava ainda mais difícil classificá-la. A cabeça também era peculiar, com um formato irregular e assimétrico que contribuía para sua aparência assustadora. O mais intrigante é que não há praticamente nenhuma informação adicional sobre o ocorrido. Não se sabe quem registrou o vídeo, o que aconteceu com a criatura depois ou se ela chegou a ser estudada por especialistas. Mesmo assim, o registro continua sendo um dos mais compartilhados, justamente pelo mistério que envolve esse ser. Número 3. Bagre com garras. 2 pescadores estavam em Pensacola Beach, na região do Panhandle da Flórida, quando fizeram uma captura que parecia impossível. O animal que retiraram da água tinha características semelhantes às de um bagre, mas havia um detalhe que mudava tudo. Ele possuía estruturas que lembravam garras de caranguejo. A aparência era tão estranha que eles ficaram sem reação por alguns instantes, tentando entender o que estavam vendo. Como não existe nenhuma espécie conhecida com essa combinação de características, eles decidiram apenas filmar o animal em vez de manipulá-lo por muito tempo. Depois de registrarem tudo, acabaram devolvendo a criatura ao mar. Quando o vídeo foi publicado, muitas pessoas comentaram que aquilo poderia ser uma espécie híbrida ou até uma mutação rara, e que eles deveriam ter levado o animal diretamente para especialistas em biologia marinha. Número 4. Restos de sereia. Enquanto caminhava pela praia de Puerto Peñasco, no México, um homem chamado Richard Coleman encontrou algo que parecia saído de uma lenda. Entre galhos secos e detritos, estavam os restos de uma criatura com aparência extremamente incomum. A parte superior lembrava muito um esqueleto humano, com cabeça, costelas e até braços bem definidos. No entanto, a parte inferior terminava em uma cauda curta, semelhante à de uma sereia. O achado rapidamente chamou atenção por ser muito parecido com a famosa sereia de Fiji, que viralizou anos atrás, mas depois foi desmascarada como uma fraude. A diferença é que Richard trabalhava em um laboratório de testes de DNA, o que deu ainda mais credibilidade ao caso. Ele coletou amostras e registrou imagens, mas nunca divulgou os resultados das análises, deixando o mistério sem solução até hoje. Número 5. Avistamento de sereia. Um turista hospedado no St. Regis Bell Harbor Resort, em Miami Beach, estava relaxando na varanda do hotel quando percebeu algo incomum se movendo próximo às rochas no mar. Ao observar melhor, ele notou uma criatura nadando com uma aparência extremamente estranha. A parte superior do corpo lembrava a de um ser humano, enquanto a parte inferior parecia claramente a de um peixe. O que tornava tudo ainda mais impressionante era a forma como ela se movia de maneira fluida, porém incomum, o que descartava a possibilidade de ser alguém usando fantasia. Antes que a criatura desaparecesse completamente nas águas, ele conseguiu gravar um vídeo. Mais tarde, mostrou a gravação para funcionários do resort, mas ninguém conseguiu explicar o que era aquilo. Mesmo sem confirmação, ele acreditava firmemente que tinha acabado de presenciar uma sereia. Número 6.
Peixe com tentáculos. Em Ponte Vedra Beach, na Flórida, um homem encontrou um peixe morto na areia que parecia completamente fora do comum. A cabeça do animal era relativamente normal, como a de um peixe típico, mas o restante do corpo apresentava estruturas que lembravam tentáculos, o que tornava sua aparência extremamente bizarra. Intrigado, ele decidiu pegar o animal para observar melhor e registrar em vídeo. Após terminar a gravação, ele simplesmente deixou o peixe no local, acreditando que aquela deformidade poderia ter sido causada por algum acidente, como o contato com a hélice de um barco. No entanto, muitas pessoas que assistiram ao vídeo acreditam que aquilo poderia ser resultado de uma mutação rara, algo que ainda não foi devidamente documentado pela ciência. Número 7. Peixe misterioso nas Filipinas. Uma família estava passando um tempo tranquilo em uma praia em Puerto Galera, nas Filipinas, quando algo inesperado aconteceu. Um peixe com aparência extremamente incomum começou a nadar em direção à margem, aproximando-se deles sem demonstrar qualquer sinal de medo. O animal possuía uma boca muito larga e duas barbatanas dorsais grandes que não se pareciam com as de nenhuma espécie comum. O comportamento também era estranho, já que a maioria dos peixes evita contato com humanos, mas aquele parecia curioso. Apesar do susto inicial, eles decidiram não capturá-lo e apenas registraram o momento em vídeo. Mais tarde, publicaram as imagens na internet na esperança de que alguém pudesse identificar a espécie. Mas até hoje ninguém conseguiu dar uma resposta definitiva. Número 8. Captura de tritão. Um vídeo extremamente polêmico surgiu mostrando uma captura feita por pescadores em uma região costeira das Filipinas. Eles haviam puxado suas redes quando perceberam que algo muito diferente estava preso ali. A criatura era pálida, e enquanto sua cauda se agitava como a de um peixe, a parte superior do corpo lembrava surpreendentemente um torso humano. Os pescadores aparecem tentando controlar o animal enquanto ele se debatia. Segundo relatos, autoridades locais foram informadas e pediram que o caso não fosse divulgado. Mesmo assim, o vídeo acabou vazando na internet, gerando inúmeras teorias. Muitos acreditam que poderia se tratar de um tritão, uma versão masculina das sereias. Número 9. Serpente marinha misteriosa. Durante uma caminhada próxima ao lago Okeechobee, na Flórida, uma mulher chamada Linda Carson teve uma experiência assustadora. Enquanto observava a água, ela percebeu algo longo se movendo logo abaixo da superfície. A forma lembrava claramente uma serpente gigante. De repente, a criatura emergiu parcialmente, abrindo a boca de maneira ampla, como se estivesse à procura de uma presa. O comportamento era tão incomum quanto sua aparência, já que não existem registros conhecidos de serpentes marinhas naquela região. O encontro foi tão perturbador que Linda afirmou nunca mais entrar em águas desconhecidas sem cautela. Número 10. Carcaça de pesadelo. No dia 2018, um turista fez uma descoberta aterrorizante em uma ilha no México. Ele encontrou uma carcaça que parecia ter saído diretamente de um pesadelo. O corpo era escuro, com formato irregular e extremamente estranho. O detalhe mais marcante eram os espinhos ao longo das costas, que davam à criatura uma aparência ainda mais ameaçadora. O homem não conseguiu determinar se aquilo era o corpo de um animal marinho comum que sofreu deformações ou algo completamente desconhecido. Assustado com o que viu, ele evitou se aproximar demais, preferindo manter distância de algo que ele simplesmente não conseguia explicar. Número 11. Monstro do lago. Um vídeo antigo, mas ainda extremamente perturbador, mostra um possível encontro com uma criatura desconhecida em um lago na Flórida. Um pescador estava registrando o ambiente quando algo chamou sua atenção na água. Inicialmente, ele pensou que fosse apenas um tronco flutuando, algo comum naquele tipo de ambiente. No entanto, ao passar novamente pelo mesmo local, percebeu que o objeto havia se movido de maneira estranha. Foi então que uma enorme cabeça emergiu da água, revelando que não se tratava de algo inanimado. A criatura não se parecia com nenhum animal conhecido da região, como jacarés ou hipopótamos. Sua aparência misteriosa levou muitos espectadores a acreditarem que poderia ser uma versão do lendário Ogopogo. Número 12. Criatura estranha em Cocoa Beach. Dois amigos decidiram passar a noite em Cocoa Beach, na Flórida, buscando apenas relaxar à beira-mar. No entanto, o passeio rapidamente se transformou em uma experiência assustadora. Próximo à margem, eles encontraram uma criatura longa e esguia deitada na areia. Sua pele era extremamente lisa e pálida, dando a impressão de algo que não deveria estar ali.
O detalhe mais inquietante eram os dentes, que pareciam afiados o suficiente para rasgar qualquer coisa. Um dos amigos sugeriu que poderia ser uma foca leopardo, conhecida por sua agressividade. Porém, essa hipótese logo foi descartada, já que essa espécie não habita aquela região da Flórida. Isso só aumentou o mistério sobre o que realmente era aquele animal. Número 13. Carcaça enigmática em Jacksonville. Em Jacksonville Beach, um trabalhador encontrou algo que deixou todos ao redor completamente sem palavras. Ele segurava uma carcaça achatada que possuía um rosto extremamente incomum, lembrando algo alienígena. A cabeça apresentava pontas afiadas, enquanto o corpo possuía estruturas semelhantes a asas e uma cauda longa. A aparência geral era tão estranha que ninguém conseguia dizer com certeza se aquilo era um animal real ou apenas um objeto criado como uma brincadeira. O vídeo não mostra o que aconteceu depois, mas gerou uma enorme discussão online sobre os mistérios ainda escondidos no oceano. Número 14. Peixe mutante de Chernobyl. Um homem decidiu desafiar as regras e pescou em um rio próximo à usina nuclear de Chernobyl, um local conhecido por seus altos níveis de radiação. Ele queria descobrir se os rumores sobre mutações eram verdadeiros. Durante a pescaria, acabou capturando algo que parecia confirmar essas histórias. O peixe possuía 2 bocas completamente formadas e 2 pares de olhos, criando uma aparência extremamente perturbadora. Mesmo sabendo do risco, ele decidiu levar o animal consigo. Curiosamente, ele nunca revelou o que fez depois, e o vídeo foi publicado de forma anônima para evitar problemas legais. Número 15. Criatura bizarra na Flórida. No ano de 2022, um homem decidiu tentar pescar pela primeira vez em um parque na Flórida, sem imaginar o que estava prestes a encontrar. Assim que lançou sua linha, acabou capturando uma criatura que o deixou completamente apavorado. O animal tinha uma aparência indescritível, com espaços vazios onde deveriam estar os olhos e um corpo que parecia possuir mais de uma cauda. Além disso, ele se contorcia de maneira extremamente estranha, criando uma cena ainda mais perturbadora. O pescador ficou tão assustado que decidiu encerrar imediatamente sua atividade e sair do local o mais rápido possível. Número 16. Captura incomum na Rússia. Um pescador russo saiu para pescar em uma manhã tranquila, esperando uma captura comum. No entanto, ele acabou puxando da água um peixe completamente fora do normal. O animal tinha um corpo escuro e alongado, com pequenas barbatanas discretas. Ao tocar sua pele, ele percebeu algo incomum. O corpo era extremamente macio, quase como se estivesse cheio de líquido. O detalhe mais estranho era o rosto da criatura, que apresentava um bico longo e afiado com uma abertura incomum na ponta. Ele ficou sem saber se havia descoberto uma nova espécie ou apenas um animal raro pouco conhecido. Número 17. Peixe mutado no Japão. Um pescador em Okinawa fez uma captura que rapidamente chamou a atenção da internet. O peixe que ele retirou da água tinha características extremamente incomuns. Em vez de uma boca normal, apresentava dobras de pele pendentes, criando uma aparência perturbadora. Seus olhos eram grandes e saltados, dando a impressão de que estavam prestes a sair do corpo. No vídeo, o pescador comentou que acreditava se tratar de uma mutação causada pela poluição e pelo descarte de resíduos tóxicos no oceano. Apesar disso, outras pessoas não têm certeza e continuam debatendo o que poderia ter causado aquela aparência. Número 18. Peixe gigante na Tailândia. Um grupo de pescadores na Tailândia fez uma captura que rapidamente se tornou viral. Eles retiraram da água um peixe enorme, envolvendo parte de seu corpo em um pano, enquanto exibiam apenas a cauda gigantesca. O vídeo se espalhou rapidamente, com muitos especulando sobre o que poderia ser aquela criatura. Dias depois, outro vídeo revelou o animal completo, identificando-o como um bagre raro. Mesmo assim, a descoberta continuou impressionante, já que essa espécie não é nativa da região e normalmente não é encontrada em estado selvagem naquele local. Número 19. Descoberta inesperada na Flórida. Enquanto apreciava a paisagem em uma área rochosa na Flórida, um homem chamado Daniel Reeves encontrou algo que o deixou bastante assustado. Ele se deparou com um peixe de aparência extremamente incomum. Seus olhos eram grandes e chamativos, enquanto a boca estava cheia de dentes afiados e intimidadoramente visíveis. Sem muito conhecimento sobre espécies marinhas, Daniel não conseguiu determinar se aquilo era um peixe comum ou algo completamente fora do normal. Mesmo assim,
decidiu registrar o momento e compartilhar com outras pessoas na esperança de obter respostas. Número 20. Serpente marinha viral. Um vídeo que circulou amplamente na internet mostra uma cena que deixou muitas pessoas apreensivas. Próximo a uma praia movimentada, algo longo e escuro podia ser visto se movendo entre as ondas. A criatura tinha um corpo fino, porém extremamente comprido, ultrapassando mais de 3 metros de extensão. Sua proximidade com a costa deixou todos ao redor receosos, e ninguém teve coragem de se aproximar para verificar melhor. Apesar de não haver informações claras sobre a origem do vídeo, muitos acreditam que poderia ser uma evidência da lendária serpente marinha temida por marinheiros há séculos. Número 21. Verme vermelho assustador. Um homem estava em um pier no Japão quando se deparou com uma criatura que imediatamente chamou sua atenção por sua aparência incomum. Era um verme de cor vermelha intensa, com um corpo achatado e extremamente viscoso. No entanto, o que realmente causou espanto foi o que aconteceu quando ele decidiu tocá-lo. Assim que fez contato, longos fios brancos foram disparados rapidamente para fora da boca do animal, criando uma cena bastante perturbadora. Felizmente, o homem não era um leigo. Ele era um pesquisador de biologia marinha chamado Manato Tanaka, que estudava mecanismos de alimentação em organismos marinhos. Ele reconheceu que se tratava de um verme fita, conhecido por utilizar essas estruturas extensíveis para capturar suas presas de forma eficiente. Número 22. Aparição misteriosa na Índia. Após uma forte chuva, um comerciante saiu de sua loja na Índia e encontrou algo completamente inesperado. Diante dele estava uma criatura estranha, diferente de qualquer animal que ele já havia visto. Sua cabeça lembrava vagamente a de uma tartaruga, mas o restante do corpo possuía características reptilianas, com padrões incomuns espalhados pela pele. O comportamento do animal era igualmente estranho, pois ele permanecia completamente imóvel, sem reagir à presença humana, algo incomum para répteis, que normalmente demonstram comportamento defensivo. Antes que o homem pudesse chamar ajuda ou registrar mais detalhes, a criatura simplesmente desapareceu de forma repentina, aumentando ainda mais o mistério. Número 23. Dólar de areia vivo. Um criador de conteúdo estava caminhando pela praia em Miami quando encontrou um objeto curioso na areia. Ele tinha formato de disco e parecia totalmente inanimado à primeira vista. Intrigado, ele decidiu pegá-lo e virá-lo para observar melhor. Foi então que percebeu algo surpreendente. A parte inferior estava viva, coberta por uma camada densa de pequenas estruturas que se moviam constantemente. A visão foi tão inesperada que ele ficou visivelmente impressionado. Posteriormente, ao compartilhar o vídeo, seus seguidores explicaram que aquilo era $1 de areia, um tipo de ouriço do mar que muitas pessoas confundem com um objeto morto. Número 24. Organismo transparente gigante. Um grupo de pessoas praticava caiaque próximo à costa da Flórida quando avistou algo extremamente incomum flutuando na água. Tratava-se de uma estrutura longa e totalmente transparente, que parecia uma corrente gelatinosa se estendendo por cerca de 2 metros. O grupo ficou fascinado, mas também cauteloso, pois não sabiam se a criatura poderia ser venenosa. Ninguém ousou tocá-la diretamente, mas continuaram observando e registrando o momento. Mais tarde, descobriu-se que se tratava de uma salpa, um organismo marinho inofensivo que se desloca filtrando partículas da água. Número 25. Criaturas estranhas na cozinha. Um homem em Cuba acordou e encontrou 2 criaturas completamente bizarras dentro de sua própria cozinha. Elas eram grandes demais para terem saído de um ralo comum, o que já tornava a situação estranha desde o início. Os animais possuíam conchas escuras com formatos incomuns, além de antenas que se moviam lentamente. Quando ele pegou uma delas, percebeu que a parte inferior era carnosa e possuía várias pernas longas que se contorciam de forma inquietante. Ele afirmou que levaria os animais para um corpo d'água aberto, mas nunca revelou o que aconteceu depois. Número 26. Criatura de barriga vermelha. Durante uma viagem ao norte da Califórnia, um engenheiro encontrou um animal curioso em uma área alagada. A criatura lembrava um pequeno lagarto, mas o que realmente chamou a atenção foi sua barriga de cor vermelha intensa, contrastando com o restante do corpo escuro. Fascinado pela aparência, ele decidiu pegá-lo para observar mais de perto, sem saber que aquilo poderia ser perigoso. Após algum tempo, ele devolveu o animal à água, acreditando ter encontrado uma espécie desconhecida. Na realidade,
Tratava-se de um tritão, um tipo de salamandra cuja pele pode liberar toxinas potencialmente perigosas ao toque. Número 27. Verme predador mortal. Um biólogo de campo encontrou uma criatura que poucos gostariam de ver de perto. Era um verme longo, segmentado e de aparência ameaçadora, localizado em uma área costeira no Alabama. Ao observá-lo, ele rapidamente identificou o animal como um verme bobbitt, conhecido por ser um predador extremamente eficiente. Esses vermes vivem enterrados e atacam suas presas com velocidade impressionante. Além disso, possuem cerdas venenosas que podem causar ferimentos dolorosos. O mais curioso é que essa espécie costuma viver em águas profundas, tornando ainda mais estranho o fato de ter sido encontrada fora de seu habitat habitual. Número 28. Criatura marinha incompreensível. No ano de 2021, um biólogo marinho estava alimentando peixes em um lago em São Francisco quando percebeu algo incomum se aproximando. À distância, parecia um rosto humano se movendo na água. Conforme a criatura se aproximava, sua aparência mudava dependendo do ângulo. Em alguns momentos lembrava um rosto humano, em outros, algo parecido com uma ovelha. Quando chegou mais perto, revelou possuir tentáculos semelhantes aos de uma lula. No entanto, nenhuma lula conhecida apresenta esse tipo de aparência, deixando o biólogo intrigado com o que realmente poderia ser aquele animal. Número 29. Peixe deformado capturado. O guia de pesca. Scott Rose registrou uma captura que deixou muitos impressionados. Ele pescou um peixe que parecia completamente deformado, especialmente na região da boca. A estrutura estava projetada para fora de maneira incomum, criando uma aparência que lembrava algo pré-histórico, quase como um dinossauro. O próprio pescador demonstrou surpresa com o que havia encontrado. Considerando que deformações podem ser causadas por doenças ou poluição ambiental, ele optou por devolver o animal à água, evitando causar mais danos. Número 30. Criatura de aparência alienígena. Um salva-vidas em Venice Beach, em Los Angeles, encontrou uma criatura que parecia não pertencer a este mundo. Para examiná-la melhor, ele a colocou dentro de um balde. O animal possuía uma cauda longa e semelhante à de uma cobra, enquanto sua cabeça tinha um formato incomum, lembrando um cone, ou até uma pinha. Além disso, apresentava um pequeno bico, parecido com o de uma ave. A combinação dessas características deixou o homem completamente confuso. Sem conseguir identificar o que era, ele decidiu compartilhar o caso na internet, buscando respostas de especialistas e curiosos. Número 31. Peixe zumbi. Um pescador no Brasil capturou um peixe que parecia vazio por dentro, como uma casca oca, mas ainda se movia. Ele acreditava que um parasita poderia estar controlando o corpo. Número 32. Mutação tóxica. Em uma área industrial nos United States, um trabalhador viu um peixe em água altamente poluída. O animal tinha boca semelhante à humana, com lábios e dentes visíveis. Antes que pudesse ser capturado, desapareceu. Número 33. Peixe sem cabeça. Um mergulhador na Tailândia registrou um peixe que parecia não ter cabeça, mas ainda nadava normalmente. Alguns explicaram que movimentos reflexos podem ocorrer mesmo após danos severos. Número 34. Tesouro flutuante. Pescadores encontraram grandes quantidades de âmbar cinzento, conhecido como vômito de baleia. Esse material raro é usado na produção de perfumes de luxo e pode valer uma fortuna, sendo chamado de ouro flutuante. Número 35. Vermes planos raros. Um homem encontrou criaturas semelhantes a vermes planos em um rio. Uma era preta e outra transparente com manchas. Ele acreditava que poderiam ser espécies raras, ainda pouco estudadas. Número 36. Captura perturbadora na China. Pescadores capturaram uma criatura com olhos inchados e boca estranha. Eles ficaram tão assustados que decidiram devolvê-la à água imediatamente. Número 37. Peixe do Apocalipse. No dia 2024, 2 homens encontraram um peixe enorme e prateado. Depois, foi identificado como um peixe-remo, conhecido em lendas como sinal de eventos catastróficos. Número 38. Peixe deformado em Bangladesh. Moradores capturaram um peixe com aparência completamente irregular. Sua cabeça e barbatanas não pareciam pertencer ao corpo. Acredita-se que fosse uma carpa deformada. Número 39. Mistério do Ogopogo. Em 2022, um casal viu uma criatura com aparência monstruosa em um lago no Canadá.
A imagem viralizou e muitos associaram ao lendário Ogopogo. Número 40. Criatura semelhante a alienígena em Singapura. Um pescador encontrou um animal com braços longos e enrolados, semelhantes a tentáculos. Sem explicação, ele chegou a brincar que poderia ser um alienígena. Número 41. Predador inesperado no Brasil. Um aventureiro encontrou uma piranha longe de seu habitat natural. Conhecida por dentes afiados, essa espécie é extremamente perigosa. Número 42. Alienígena, marinho que era alga. Um homem tocava uma massa estranha que parecia viva, mas na verdade era uma alga chamada kelp gigante, conhecida por sua estrutura resistente. Número 43. A captura mais surpreendente. Um pescador na Flórida capturou uma criatura completamente incomum. Inicialmente pensou ser uma arraia deformada, mas o animal tinha apêndices estranhos e estruturas parecidas com pequenas pernas. Sem saber se era seguro, ele levou o ser ainda vivo para um centro de pesquisa marinha. Segundo relatos, a criatura teria sido comprada por quase $1 milhão, tornando-se uma das capturas mais impressionantes já registradas. E mesmo depois de ver todas essas criaturas bizarras, uma coisa fica clara. Ainda sabemos muito pouco sobre o que realmente existe nos oceanos do nosso planeta. A cada descoberta, surgem ainda mais perguntas, e talvez algumas respostas nunca sejam encontradas. Se mais de 80% do oceano ainda permanece inexplorado, então quantas outras criaturas estranhas, assustadoras ou até completamente desconhecidas ainda estão escondidas nas profundezas? Agora me conta, qual dessas criaturas mais te deixou impressionado? Escreve aqui nos comentários porque eu quero saber. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!